Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, capítulo 20. Gostaria de saber explicar, com a ajuda de Deus, a diferença que há entre a união e o arrebatamento, ou elevação, ou o que chamam voo do espírito, ou arrobo, pois é tudo uma coisa só. Digo que esses diferentes nomes são uma coisa só, e que isso também pode ser chamado de êxtase. É grande a vantagem que leva sobre a união. Seus efeitos são muito maiores e realiza muitas outras coisas. É que a união dá a impressão de ser a mesma do princípio, no meio e no fim. E tudo isso ocorre interiormente, mas os fins desses arrebatamentos são de um grau mais elevado, e os efeitos que produzem são tanto interiores como exteriores. Que o Senhor o explique, como tem explicado tudo mais, pois é certo que eu não saberia dizer nada sobre isso, se Sua Majestade não me tivesse mostrado os modos e maneiras de dizê-lo. Consideramos agora que esta última água de que falamos é tão abundante que, se a vida temporal não se recusasse a recebê-la, poderíamos crer que esta nuvem da soberana majestade está conosco neste exílio terreno. Porém, quando lhe agradecemos por este grande bem e empregamos todas as nossas forças para dele nos aproximarmos com obras, o Senhor colhe e levanta a alma do mesmo modo como, digamos, assim as nuvens colhem os vapores da terra. Pois ouvi dizer que é assim que as nuvens ou o sol colhem os vapores. Deus levanta a alma inteira. Depois de levá-la consigo ao céu, começa a mostrar-lhe as coisas do reino que ele lhe tem preparado. Não sei se a comparação é exata, mas é o que de fato se passa. Nesses arrebatamentos, a alma parece não animar mais o corpo, que sente então faltar-lhe o calor natural e vai se esfriando, embora consciente da mais extrema suavidade e deleite. Aqui não há nenhum meio de resistência. Na união como estamos, em terreno nosso, temos meios para isso, embora seja com custo e à força. Pode-se quase sempre resistir. Aqui não só não há nenhum remédio, senão que muitas vezes, sem prevenção do pensamento e nenhuma ajuda nossa, somos tomados por um ímpeto tão acelerado e forte que vemos e sentimos levantar-se esta nuvem ou esta poderosa águia que se ergue e nos colhe em suas asas. Repito, percebemos que somos levados, mas não sabemos para onde. É que, embora o arrebatamento nos proporcione deleite, a fraqueza da nossa natureza nos faz inicialmente temer e nossa alma precisa ser decidida e corajosa, muito mais do que anteriormente, para arriscar tudo, venha o que vier, e nos deixamos conduzir por Deus para onde Ele queira, pois somos de fato levados, gostemos disso ou não. Tão extremo é o temor que eu sentia, que muitas vezes quisera resistir, e empregava todas as minhas forças para isso, em especial quando me encontrava em público, mas também por diversas vezes em privado, quando temia estar sendo enganada. Algumas vezes eu conseguia opor alguma resistência, mas à custa de grande exaustão, pois ao final me sentia muito cansada, como se tivesse lutado contra um poderoso gigante. Em outras, era impossível qualquer resistência,
Minha alma era levada e com grande frequência minha cabeça ia atrás dela, sem que eu a pudesse deter, sendo que, às vezes, isso afetava todo o corpo, ao ponto de levantá-lo do chão. Foram raras as vezes que isso aconteceu. Uma delas foi quando estávamos todas juntas no coro e eu me encontrava de joelhos, prestes a comungar. Sentia então uma tremenda aflição, pois me parecia coisa muito extraordinária. Eu pensei que logo haveria de ser notada e comentada por todos. Por isso, ordenei às irmãs, pois o fato ocorreu após eu ter sido nomeada prioresa, que não falassem sobre isso. Em outras ocasiões, sentindo que o Senhor ia fazer o mesmo, estendia-me no chão e as irmãs acorriam para me segurar. Apesar disso, o arrebatamento não deixava de ser percebido. Uma dessas ocasiões se deu precisamente na festa do patrono de nosso convento, quando eu assistia a um sermão diante de senhoras importantes. Depois disso, supliquei muito ao Senhor que jamais quisesse conceder-me dádivas que tivessem manifestações exteriores, porque eu já estava cansada de suportar tantas provações, e afinal aquele era um favor que o Senhor me podia dar, sem que se percebesse. Parece que por sua bondade ele ouviu minha súplica, pois nunca mais o tive desde então. É verdade, porém, que isso foi há pouco. Quando tentava resistir a esses arrebatamentos, parecia que, desde a sola dos pés, me levantavam forças tão grandes que não sei com que compará-las. Vinham de um ímpeto muito maior do que essas outras coisas de espírito de que tenho falado, e assim eu ficava feita em pedaços, porque era uma luta extenuante e continuá-la contra a vontade do Senhor era inútil, pois não há poder contra o seu poder. Outras vezes, Sua Majestade fica satisfeito com que vejamos que nos quer conceder a dádiva e que, se não o recebemos, não é por culpa sua, pois, se resistimos por humildade, os defeitos que se seguem são os mesmos que se tivéssemos dado do nosso pleno consentimento. Esses efeitos são muito admiráveis. Os primeiros é a manifestação do grande poder do Senhor e de como não tomamos parte, quando Sua Majestade quer em controlar tanto o corpo quanto a alma. Nem somos senhores deles. Percebemos que, por incômoda que seja essa verdade, existe alguém superior a nós, que esses favores são dados por Ele e que por nós mesmos não podemos absolutamente nada. Isso imprime em nós muita humildade e confesso até que me suscitou grande temor no início, um temor terrível, ver-se assim levantar um corpo da terra, pois ainda que o Espírito o leve atrás de si, e o faz com grande suavidade, quando não encontra resistência, a pessoa não perde a consciência. Ao menos é o que acontecia comigo, que a mantinha o suficiente para perceber que era levada. A majestade daquele que pode fazer isso se manifesta de tal maneira que se nos arrepiam os cabelos e ficamos com grande temor de ofender a tão grande Deus. Esse temor, porém, é envolto em enorme amor, que redobra quando vemos em que medida Deus é capaz de dar um verme tão desprezível. Pois, não contente de trazer a alma para junto de si, quer elevar também o corpo, ainda que tão mortal e sujo por tantas ofensas cometidas. Essa dádiva deixa também
um estranho desapego que não saberei dizer como é. Parece-me que é de algum modo diferente, quero dizer, diferente daquele produzido por essas dádivas puramente espirituais, pois embora estas últimas produzam um desapego completo do espírito, aqui parece que o Senhor quer que até o corpo dele participe. Cria-se assim uma estranheza nova para com as coisas da terra, que torna a vida muito mais penosa. Depois disso, produz-se um pesar que nem podemos buscar por nós mesmos. Nem uma vez que veio, podemos afastar muito. Quisera eu explicar esta grande dor, e creio que não poderei, mas alguma coisa direi, se souber. Note-se que estas coisas que aconteceram mais recentemente, depois de todas as visões e revelações que mais adiante descreverei, e também do tempo que eu tinha oração e o Senhor me concedia tão grandes deleites e favores, no presente, ainda que isso não tenha cessado de todo, o que sinto com mais frequência é essa dor da qual falarei. Às vezes é maior, às vezes é menor. De quando é maior, quero falar agora, porque ainda que mais adiante eu venha a tratar desses grandes ímpetos que me aconteciam quando o Senhor me quis dar os arrebatamentos, eles já não têm, a meu ver, maior relação entre si do que aquela entre uma coisa muito corporal e uma muito espiritual. E creio que isso não é exagero de minha parte. É que parece que aquela dor, embora seja sentida pela alma, também o é pelo corpo. Ambos parecem participar dela, mas ali não se produz o mesmo abandono desta que descreverei. Para um tal abandono dos sentidos, como tenho dito, não pomos nada na nossa parte, embora muitas vezes nos venha inesperadamente um desejo, não sei bem de onde, que penetra toda a alma num momento e começa a afligi-la, tanto que sobe muito acima de si e de todas as coisas criadas. Deus a coloca tão alheia a todas as coisas que, por muito que se esforce, nada parece haver sobre a terra que a acompanhe. Nem ela o quisera, pois preferiria morrer naquela solidão, que falem com ela e ela queira empregar toda a sua força para responder. De pouco lhe aproveita, porque o seu espírito, por muito que ela faça, não se aparta daquela solidão. E apesar de parecer que Deus está então longíssimo, às vezes ele comunica as suas grandezas do mundo mais estranho que se pode pensar. Assim, nem se sabe dizer, nem creio que o acreditará, nem compreenderá quem não houver passado por isso. Porque não se trata de comunicação para consolar, senão para mostrar a razão que a alma tem de se afligir por estar ausente do bem que traz em si todos os bens. Com essa comunicação cresce o desejo e com ele a solidão, em que a alma se vê, com uma aflição tão aguda e penetrante que, embora a alma já estivesse posta naquele deserto, parece-me que se pode então dizer literalmente o que disse o profeta Davi, estando na mesma solidão. Vigilavi e fato sum, sic passer solitarius in tetto. Mas é claro que a ele, como santo, o Senhor lhe concederia sentir isso numa intensidade muito maior. E de tal maneira me lembro desse verso, que me parece que vejo em mim, e consola-me ver que outras pessoas, ainda mais sendo quem são, sentiram tão grandes extremos de solidão.
Parece que a alma não está em si, senão no telhado ou no teto de si mesma, de todas as coisas criadas, porque até acima da parte muito superior da alma me parece que ela está. Outras vezes parece que a alma anda extremamente necessitada, dizendo e perguntando a si mesma: onde está o teu Deus? É de notar que a tradução desses versos eu não sabia bem qual era, e depois que os compreendi, consolava-me de ver que o Senhor os tivesse trazido à minha memória sem que eu os procurasse. Outras vezes me recordava do que diz São Paulo, que estava crucificado para o mundo. Não digo que isso seja assim comigo, pois bem sei que não é. Mas penso que é o que ocorre com a alma quando não lhe vem nenhum consolo do céu, nem está no céu, e não deseja qualquer conforto da terra, e tampouco está na terra, senão que está, por assim dizer, como crucificada entre o céu e a terra, padecendo sem lhe vir socorro de nenhum lado, porque o socorro que lhe vem do céu é, como tenho dito, um conhecimento tão formidável de Deus e muito acima de tudo o que podemos desejar, que acaba acarretando um tormento ainda maior, pois seu desejo cresce de tal maneira que, a meu ver, a intensidade de sua aflição o priva algumas vezes dos sentidos, embora um tal estado dure apenas por pouco tempo. Parece um transe de morte, mas esse sofrimento traz consigo um tão grande contentamento que não sei a que comparar. É um martírio severo, porém saboroso, pois a alma não aceita nada terreno que se lhe possa oferecer, ainda que fosse aquilo que lhe costuma dar mais prazer. Parece descartá-lo imediatamente. Bem entende que não quer senão ao seu Deus, mas dele não ama uma coisa particular. O que ela deseja é Deus inteiro. Mas, por não ter ideia, entendo que nenhuma imagem que é formada na imaginação, e na minha opinião, durante muito tempo em que se encontra nesse estado, as potências permanecem inativas, assim como na união e no arrebatamento, elas são suspensas pelo contentamento. Aqui, quem as suspende é a dor. Ó Jesus, quisera eu dar à vossa reverência uma explicação clara disso, nem que fosse para que me dissesse do que se trata, pois é nesse estado que agora se encontra a minha alma. Via de regra, estando ela desocupada, vê-se mergulhada nessas ânsias de morte, e teme muito quando entra em tal estado, porque sabe que não há de morrer. Mas, uma vez que ali se encontra, sua vontade é de passar o resto da vida nesse padecer, embora a dor seja tão excessiva que mal a pode suportar. E assim, algumas vezes, quase me falta de todo o pulso, segundo dizem algumas das irmãs, as quais então se chegam a mim e entendem melhor o que se passa. E sinto os ossos dos braços se deslocarem, e minhas mãos tão entrevadas que algumas vezes sequer as consigo juntar. Até o dia seguinte ficam-me dores nos pulsos e no corpo inteiro, como se todos os meus ossos se houvessem desconjuntado. Às vezes penso realmente que as coisas têm de continuar assim. A vontade do Senhor deve ser a de acabar com esses sofrimentos, pondo um fim em minha vida, pois a aflição em que me encontro é bastante para matar-me. Se não morro, é porque não o mereço. Em tais momentos, tudo o que anseio é morrer. Não penso no purgatório, nem nos grandes pecados que cometi,
pelos quais eu mereceria o inferno. Tudo se me ouvida com aquela ânsia de ver a Deus, e aquele deserto e solidão parecem melhor à alma que toda a companhia do mundo. Se alguma coisa lhe pudesse dar consolo, seria tratar com quem tivesse passado por esse tormento. Pois se vê que, apesar de suas queixas, ninguém parece acreditar no que ela diz. Também a tormenta que sua aflição se tenha tornado tão intensa que ela já não deseja solidão como nos estados anteriores. E a única companhia que procura é a de alguém com quem possa se queixar. É como uma pessoa que, tendo uma corda ao pescoço e sendo estrangulada, procura tomar fôlego. Assim parece-me que esse desejo de companhia provém da nossa fraqueza, porque como essa aflição põe nossa vida em risco, e de fato posso assegurar que o põe, porque muitas vezes encontrei minha própria vida ameaçada por sérias enfermidades e apuros, como já relatei, e creio poder dizer que este perigo é tão grande como todos os outros. O desejo que o corpo e a alma têm de não se apartarem é como um grito de socorro de quem não consegue respirar, e ao dizê-lo, queixar-se e distrair-se, busca ele remédio para viver, muito contra a vontade do espírito ou da parte superior da alma, que não a desejaria sair desta penúria. Não sei se atino no que digo ou se me expresso da forma correta, mas bem me parece que é isso, de fato, o que acontece. Pergunto a vossa reverência, que descaso posso ter nesta vida, uma vez que o sossego de que eu costumava desfrutar e que consistia em oração e solidão, nas quais o Senhor me consolava, acabou se tornando este o atual tormento? E, no entanto, este estado é tão saboroso e a alma está tão consciente do tanto que ele vale, que o deseja mais que a todos os favores que estava acostumada a desfrutar. Parece-lhe mais seguro, porque é caminho de cruz. A meu ver, contém em si um deleite e extremo valor, porque o corpo não obtém dele senão o sofrimento, ao passo que a alma, ainda que atormentada, frui sozinha do contentamento e da felicidade que esse mesmo tormento lhe propicia. Não sei como isso possa ser, mas sei que é assim, e creio que não trocaria este favor que o Senhor me faz, que realmente provém da mão de Deus, pois é muito sobrenatural. E como tenho dito, não é algo adquirido por mim, por nenhuma das dádivas que descreverei mais adiante. Não digo por todas elas juntas, mas por cada tomada em si mesma. E não se pode esquecer que este estado no qual o Senhor atualmente me mantém é posterior a todos os outros descritos neste livro. Quero dizer, estes impulsos violentos seguiram-se aos favores que aqui foram descritos como dádivas a mim concedidas pelo Senhor. Estando eu, a princípio, com temor, como sempre me acontece a cada novo favor que me faz Sua Majestade, embora me infunda segurança à medida que avanço, disse-me o Senhor que eu não temesse, mas que tivesse este favor em maior conta do que todos os outros que ele já havia feito, pois neste sofrimento a alma é purificada, lapidada e refinada como o ouro no crisol, a fim de melhor poder receber os esmaltes de suas dádivas. Desse modo, agora a alma se purificava das impurezas das quais ela precisava ser limpa no purgatório. Embora eu já tivesse compreendido que isso era uma grande dádiva,
As palavras do Senhor me deram muito mais segurança, e meu confessor me disse que tudo estava bem. E embora eu temesse por ser tão ruim, nunca pude crer que isso fosse algo mau. O que me dava medo era, antes, a superabundância da bênção, quando eu me lembrava do quão pouco eu havia merecido. Bendito seja o Senhor, que é tão bom. Amém. Vejo que saí do meu propósito, porque comecei a falar de arrebatamentos, mas isso que acabei de descrever é algo maior do que um arrebatamento, razão pela qual produz os efeitos mencionados. Voltemos agora aos arrebatamentos e ao que neles acontece de mais ordinário. Digo que, com grande frequência, parecia-me que me deixava o corpo tão leve que dele me tirava todo o peso, e algumas vezes essa sensação era tão intensa que eu mal conseguia sentir meus pés tocar o chão. Pois enquanto dura o arrebatamento, o corpo fica muitas vezes como morto, sem nada poder fazer por si, e permanece na mesma posição em que se encontrava ao entrar nesse estado, de pé ou sentado, ou com as mãos abertas ou fechadas, e ainda que poucas vezes se percam os sentidos. Tem-se acontecido de, em certas horas, perdê-los por completo, porém poucas vezes e por pouco tempo. Normalmente, a consciência se embota e, ainda que nada possa fazer em relação às coisas exteriores, não deixa de entender ou ouvir, mas apenas vagamente, como algo que se escuta de muito longe. Não digo que entenda e ouça quando o arrebatamento está no seu ápice. Por ápice, entendo o momento em que as potências estão perdidas, porque se encontram muito unidas a Deus. Nesse ponto, ao que me parece, ela não vê, nem ouve, nem sente. Mas, como disse, mais acima, ao tratar das orações de união, essa transformação da alma toda em Deus dura pouco. E é apenas enquanto dura esse estado que nenhuma potência da alma é capaz de perceber ou saber o que está acontecendo. A razão disso deve ser para que não o compreendamos enquanto vivermos na terra. O fato é que, se Deus não quer que o compreendemos, é porque não temos capacidade para isso. Algo que eu mesma tenho observado. Vossa Reverência me perguntará: como é que algumas vezes esse arrebatamento dura tanto tempo? O que se passa frequentemente comigo é que, como eu disse, ele se faz sentir de maneira intermitente. Muitas vezes a alma é engolfada, ou melhor, o Senhor a engolfa em si, e depois de tê-la mantido um pouco neste estado, retém unicamente a vontade. Os movimentos dessas duas outras potências me parecem como o movimento do ponteiro de um relógio de sol, o qual nunca fica parado. O sol da justiça, porém, tem o poder de detê-lo, se assim o quiser. O que aqui descrevo dura pouco tempo, mas como é grande o impulso e o levantamento de espírito, ainda que as outras duas potências voltem a se mover, a vontade permanece engolfada e produz aquela operação no corpo, como se tivesse sobre ele um controle absoluto, pois embora as outras duas potências inquietas temem estorvá-la à vontade, pensando que quanto menos inimigos tiver, tanto melhor, evita que os sentidos façam o mesmo, e para isso mantém-nos suspensos. Porque assim o quer o Senhor. E na maior parte das vezes estão cerrados os olhos, ainda que não o queiramos cerrar. E se, como já disse, alguma vez estão abertos,
não se atina nem se presta atenção no que se vê. Aqui é muito menos o que o corpo pode fazer por si. E isso significa que quando as potências voltarem a se juntar, ele não terá muito o que fazer. Por isso, a quem o Senhor conceder esse favor, não se desconsole quando se vir de tal estado com o corpo incapaz de mover-se durante muitas horas e o intelecto e a memória às vezes distraídos. Verdade é que o ordinário é estarem essas potências absorvidas nos louvores a Deus, ou em querer compreender o que ocorreu com elas. Para isso, no entanto, elas ainda não estão bem dispersas, senão como uma pessoa que tenha dormido e sonhado por um longo tempo e ainda não esteja completamente acordada. A razão pela qual me dedico a expor tão demoradamente esse assunto é o fato de que sei que há agora, neste mesmo lugar, pessoas a quem o Senhor concede tais favores. E se aqueles que dirigem essas pessoas não passaram por isso, especialmente se não são letrados, eles poderão pensar que, quando em estado de arrebatamento, elas estarão como mortas. E é uma lástima que um tal sofrimento seja causado por confessores que não o compreendem. Como depois direi, pode ser que eu não saiba o que estou dizendo, mas se o que digo não é de todo errado, Vossa Reverência o entenderá, pois o Senhor já lhe deu experiência disso. Embora como isso se deu há pouco tempo, pode ser que Vossa Reverência não tenha considerado a matéria tanto quanto eu. Assim é que, por mais que se esforce para isso, durante bom espaço de tempo, meu corpo não é capaz de se mover. Todas as suas forças foram levadas pela alma. Com muita frequência, a pessoa que estava bastante enferma e com dores severas volta a sentir saudável e até mais forte do que antes, pois o que a alma ganha com o arrebatamento é uma grande dádiva. E algumas vezes, como digo, quero o Senhor que o corpo também usufrua disso, uma vez que ele já obedece ao que a alma quer. Depois que a consciência volta a si, caso o arrebatamento tenha sido grande, as potências podem permanecer absortas por 1, 2 ou até 3 dias, como num estado de estupor, como se não fossem mais elas mesmas. Vem então a dor de ter de voltar a esta vida. A alma é agora como um passarinho que já perdeu a penugem e ganhou asas e aprendeu a voar. Bem alto agora rasteia-se o estandarte de Cristo, pois outra coisa não parece senão que o alcaide-mor desta fortaleza subiu, ou foi levado à torre mais alta e lá fixou o estandarte em nome de Deus. E ele observa os de baixo, como quem está a salvo. Já não teme os perigos, antes os deseja, como alguém a quem, de certa maneira, foi dada a segurança da vitória. Isso se vê muito claramente no pouco peso que agora a alma passa a conferir às coisas terrenas, desprezando-as como ninharias que realmente são. Quem está no alto alcança muita coisa. A alma já não deseja buscar nem possuir livre-arbítrio. E assim o suplica ao Senhor, dando-lhe as chaves da sua vontade. Eis aqui o jardineiro, feito alcaide-mor. Não quer outra coisa senão a vontade do Senhor, nem deseja ser senhor de si, nem de coisa alguma, nem de uma única maçã deste pomar. Se nele houver alguma coisa boa, que sua majestade o distribua.
Doravante não quer nada para si e deseja apenas que ele disponha de tudo conforme a sua glória e a sua vontade. E de fato é assim que essas coisas acontecem se os arrebatamentos são verdadeiros, pois fica a alma com os efeitos e as vantagens mencionados. Se assim não fosse, eu duvidaria muito que viessem de Deus. Antes temeria que fosse os desvarios de que fala São Vicente. Isso vi e entendo por experiência. Nesse estado, a alma fica de tal modo desprendida e senhora de si, por período de 1 hora ou menos, que já não se reconhece. Bem vê que para isso nada fez, nem sabe como lhe foi dado tamanho bem, mas entende claramente o grandíssimo proveito que cada arrebatamento desses traz consigo. Não há quem ponha fé em suas palavras, se não passou por isso, razão pela qual não dão crédito à pobre alma, por a terem visto tão má, e tão depressa haverem pretender coisas tão arriscadas, pois logo já não se contenta com servir pouco ao Senhor, senão no máximo que puder. Pensam que é tentação e disparate. Não se espantariam se entendessem que isso não nasce dela, mas do Senhor, a quem já entregou as chaves da sua vontade. Tenho para mim que uma alma que chega a esse estado já não fala nem faz coisa alguma por si mesma, mas de tudo quanto há de fazer. Quem está no comando é este soberaníssimo Rei. Ó, valha-me Deus! Quão claramente se entende aqui a declaração daquele verso em que o salmista pedia asas de pomba, e quanta razão tinha ele, e a terão todos em pedi-lo. Entende-se claramente que ele se refere ao voo que alça o espírito para se levantar acima de todas as coisas criadas, e antes de mais nada, acima de si mesmo. Mas é um voo suave, deleitoso e silencioso. Que soberania tem uma alma a quem o Senhor trouxe até aqui, que pode ver tudo sem ficar nisso, enredada. Quão envergonhada está do tempo em que eu ficava. Quão espantada da sua cegueira. Que pena sente dos que estão nela. Que em especial se é gente de oração e a quem Deus já concede favores. Quereria gritar para que percebessem o quão enganados estão, e assim o faz algumas vezes, e chovem-lhe sobre a cabeça 1000 perseguições. Consideram-na pouco humilde e acham que quer ensinar aqueles de quem deveria aprender, sobretudo sendo mulher, e então a condenam, e não sem razão, porque não sabem o ímpeto que a move, ao qual às vezes não pode resistir, pois não suporta não tirar o engano aqueles a quem quer bem e deseja ver livre do caráter desta vida, pois não lhe parece ser menos do que isso, a vida que ela tem levado. Dói-se no tempo em que deu importância às questões de honra e do engano que cometia ao crer que era honra aquilo que o mundo chama de honra. Vê que é tudo grandíssima mentira e que nela todos chafurdamos. Entende então que a verdadeira honra não é mentirosa, senão verdadeira, dando valor ao que de fato o tem e desprezando o que não o tem, pois tudo o que se acaba e não se contenta a Deus é nada, e menos que nada. Ri-se de si mesma, do tempo em que tinha em alguma conta o dinheiro e o cobiçava. Ainda que, creio eu, nunca disso confessei ser culpada. E assim é verdade, bastante culpa era já tê-lo em algum apreço.
Se com ele pudesse comprar o bem que agora vejo em mim, tê-lo-ia em alta conta, mas vejo que esse bem se ganha abandonando tudo. O que é que se compra com o dinheiro que desejamos? É coisa cara? É coisa durável? Para que então o queremos? E o que ele nos proporciona é apenas um conforto miserável que tão caro custa? Muitas vezes o que se compra com eles é o inferno, fogo eterno e castigo sem fim. Oh, se todos considerassem o dinheiro como uma terra estéril, quão consertado e sem tribulações andaria o mundo, e com que amizade se tratariam todos, se não houvesse interesse de honras e dinheiro. Tenho para mim que tudo se remediaria. Vê a grande cegueira dos prazeres, e como com eles se compra trabalho e desassossego, mesmo para esta vida. Que grande inquietação, que pouco contento, quanto trabalho em vão. Aqui não só vê as teias de aranha da sua alma e as faltas grandes, mas até as mais íntimas partículas de poeira, porque o sol está muito claro e assim, por muito que trabalhe uma alma em se aperfeiçoar, se esse sol se derrama sobre ela de verdade, vê-se toda muito turva. É como a água que está num copo e que, enquanto não bate o sol, parece muito límpida, mas tão logo a luz cai sobre ela, vê-se que está cheia de impurezas. Essa comparação é ao pé da letra. Antes de estar a alma nesse êxtase, parece-lhe que cuida em não ofender a Deus e que, conforme as suas forças, faz o que pode. Porém, uma vez chegada aqui, ao ser iluminada por este sol da justiça, que a faz abrir os olhos, vê tantas máculas que os quereria voltar a cerrar. Ainda não é tão filha dessa águia poderosa para que possa fitar esse sol sem pestanejar, mas, por pouco que os tenha aberto, vê-se toda turva. Recorda-se então do verso que diz: quem será justo diante de ti? Ao olhar para esse divino sol, fica deslumbrada com a claridade, mas quando olha para si mesma, o barro lhe tapa os olhos, cegando essa pobre pombinha. Assim lhe acontece muitas e muitas vezes. Ficar completamente cega, absorta, espantada, desvanecida pelas tantas grandezas que vê. Aqui ela ganha verdadeira humildade, que a faz não se importar nem um pouco com falar bem de si mesma ou que outros o falem. É o Senhor do jardim que distribui a fruta, e não ela, razão pela qual nada se lhe apega às mãos. Todo o bem que lhe possui dirige-se a Deus, e se alguma coisa diz de si, é para a sua glória. Sabe que ali não tem nada seu, e ainda que o quisesse, não poderia ignorar, porque vê com os próprios olhos que, por mais que lhe pese, faz com que se fechem para as coisas do mundo e se abram para entender as verdades. Señor mío y Dios mío, despréndeme de todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, concédeme todo lo que me acerca a ti.